Black Friday, brasileiros acordam cedo, alguns até de madrugada, para aproveitarem os descontos de até 70%. Problemas, trem do metrô fica sem freio e passageiros são obrigados a desembarcar na Praça do Relógio. Roland Garros é aqui, etapa amadora de um dos maiores torneios de tênis no mundo. Começa em Brasília e vai até domingo. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. O tão esperado dia dos super descontos chegou e as lojas de Brasília abriram mais cedo e os brasilienses mal colocaram a mão no 13º e já estão lotando o comércio nesta Black Friday. Os descontos chegam até 70%. Se para todo comerciante a Black Friday for tão animada quanto foi o início da data neste supermercado, o dia vai ser um recorde de vendas. Vejo o desespero dos clientes por uma TV de LED. E olha que nem havia passado da meia-noite, mas o mercado, sabendo da expectativa do público, começou mais cedo a sexta-feira de promoções. É realmente um dia esperado por muitos. A senhora não dormiu por causa do dormir? Não. Ansiosa. Trocar o celular, né? A gente sempre espera todo ano trocar, e ainda mais eu que trabalho com foto e tudo aí, aproveitar a promoção. A data também é aguardada pelos comerciantes. Alguns até abriram as portas mais cedo para tentar lucrar ao máximo neste dia. Quanto de tempo que a gente puder aproveitar hoje vai ser melhor. No ano passado, este comércio, por exemplo, fechou às 4 horas da manhã. Este ano, o gerente espera virar à noite vendendo. Tem cliente que espera o ano inteiro e só compra nessa data do Black Friday. E a nossa expectativa esse ano para toda a nossa rede, que são 12 lojas, é um crescimento de 30% no faturamento na data de hoje. No comércio de Taguatinga, era gente para todo lado na busca por um desconto, principalmente na praça de alimentação. E não podemos deixar de fora as compras online, que movimentam bastante as vendas neste dia. Bem melhor. Tem muitas que não tem frete, entendeu? É só pesquisar. E é um site que eu conheço, tem que ser um site seguro, que eu já compro há 10 anos, então minhas compras estão todas compradas, estão tudo em casa. Optei pela compra online, tá quase R$1.000 mais barato. 13º no bolso, mais uma etapa de liberação do saque do FGTS e as tentadoras promoções da Black Friday. Essas combinações podem ser um atrativo para pessoas mal intencionadas. Por isso, a Polícia Militar montou um esquema reforçado de segurança. Serão 400 policiais nas ruas para evitar o roubo a comércios e pedestres. É importante a Polícia Militar estar de olho, porque a gente sai com produto novo, sai com dinheiro de casa. E aí é certeza que com certeza vai ter gente querendo aproveitar. E a gente vai falar da Black Friday com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Ainda no momento de crise, o comércio aí está feliz da vida, né? Bombando, né? A gente viu que é uma data que pegou, né? A Black Friday já é a quinta data mais importante para o comércio em termos de vendas, como Natal, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Portanto, é uma data mesmo em que o comércio fatura bem. Agora, o comércio tem que retribuir também atuando com seriedade, se comportando com seriedade. Uma pesquisa do Procon de São Paulo, divulgada hoje, indicou que pelo menos 30% da propaganda em torno sobre o Black Friday eram propaganda enganosas, são propagandas enganosas. Então, você tem que ter muito cuidado, tem que verificar, comparar preços, verificar inclusive os preços que eram praticados há um mês atrás, 2 meses atrás, porque tem muita gente que faz essa malandragem, né? Aumentar os preços há um mês para quando chegar hoje, então, voltar aos preços anteriores, dizendo que é Black Friday. Em muitos casos ainda é Black Fraud, ou gente que vende tudo pela metade do dobro. Isso é inaceitável. E olha, e atenção, tem que ter cautela, né? Porque, afinal de contas, não se vai gastar num único dia, é preciso estar atento a isso, né? O dinheiro todo que recebeu de salário, de 13º antecipado, etc. Para falar de campanha importante, o Ministério da Saúde lançou hoje a campanha de prevenção ao HIV. O Dia Mundial de Luta contra a AIDS é celebrado no dia 1º de dezembro, próximo domingo. E tem detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Não dá para baixar a guarda, tem que
fazer a campanha, né, Renata? Boa tarde. Pois é, Rodrigo, exatamente isso. A gente não pode esquecer que o HIV, que a AIDS existem, né? E que matam, acima de tudo. Então, a responsabilidade aí do governo. Esse ano, a campanha, ela vem com perguntas. E se? E se eu fizer o teste e o resultado é positivo? E se a pessoa não usou camisinha? Então, perguntas aí que são repassadas para a sociedade, para as pessoas se lembrarem exatamente que o HIV está aí, que mata. E aí, tem um foco aí, Rodrigo, incentivar as pessoas a exatamente tentar fazer esse exame para identificar. O Brasil, ele é referência no tratamento da doença. Então, assim como em várias outras doenças, quanto mais cedo você identificar, melhor aí a qualidade de vida que você vai ter, melhores as chances, né, de você ter uma vida mais longa e com qualidade de vida. Então, estimativas do Ministério da Saúde dão conta de que cerca de 135 mil pessoas em todo o Brasil têm a doença e não sabem. Pessoas, portanto, que poderiam estar fazendo o tratamento. Esse tratamento, todos os medicamentos, eles são doados pelo governo. Então, a pessoa, uma vez que identifica a doença, independentemente da classe social, ela recebe esses medicamentos, né? Como a gente disse, é referência em todo o mundo esse tratamento no combate ao HIV e AIDS. Temos também dados aqui do Distrito Federal. Nos últimos 5 anos foram registrados 3.733 casos. Desses, mais da metade, ou seja, 51% desses casos ocorrem na faixa etária entre 15 e 39 anos de idade. No ano passado, aqui no Distrito Federal, foram registrados 680 casos e desses, 80% ocorrem em pessoas entre 15 também e 39 anos de idade. Por isso, essa faixa etária desses jovens é o foco dessa campanha, não só aqui no Distrito Federal, mas em todo o Brasil. E, acima de tudo isso, né, é reforçar isso, ou seja, fazer o exame, fazer o teste para saber se tem ou não a doença e usar camisinha, né, Rodrigo? Valeu, Renata, trazendo dados importantes e dicas também. Obrigado, Renata. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que o antigo COAF e a Receita Federal podem compartilhar dados sigilosos dos contribuintes com o Ministério Público para investigações, mesmo sem autorização judicial. A decisão do Supremo saiu logo no primeiro voto do dia. A UIF, antes COAF, tem, na minha compreensão, não apenas legitimidade, mas a obrigação de informar ao Ministério Público eventuais dados que possam ensejar a investigação naquele espaço. Placar 6-1, maioria formada para que a Receita Federal e o antigo COAF, hoje Unidade de Inteligência Fiscal, possam compartilhar dados sigilosos com a polícia e o Ministério Público sem autorização judicial. Ricardo Lewandowski foi a favor do repasse pela Receita, mas não mencionou a UIF. Até aqui, o único a votar pela limitação do acesso às informações. E ainda assim, com o aval da Justiça, havia sido o presidente do Tribunal, Dias Toffoli. O voto de Gilmar Mendes foi dividido. Para ele, a transferência de dados da Receita pode acontecer sem ter de acionar o Judiciário. Mas o ministro seguiu parte do posicionamento de Toffoli ao defender que haja restrições ao acesso detalhado de documentos do antigo COAF por parte das autoridades. Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o voto de Toffoli. Final do julgamento, 8-3, a favor do compartilhamento total das informações dos contribuintes investigados sem autorização da Justiça. Na semana que vem, a Corte se reúne mais uma vez para ajustar pontos da decisão. O processo em julgamento tratava da condenação de um casal por sonegação fiscal com base em dados fornecidos pela Receita. Mas o resultado vale para todos os casos semelhantes no país. Com isso, a liminar concedida em julho por Dias Toffoli, a pedido da defesa de Flávio Bolsonaro, foi derrubada. Os advogados do parlamentar haviam conseguido a paralisação das investigações contra o político, que apontam movimentações atípicas nas contas do ex-assessor dele, Fabrício Queiroz. Agora, o Ministério Público do Rio de Janeiro deve retomar a ação. Cláudio Humberto, como fica agora o presidente do Supremo, que teve uma derrota nesse julgamento aí? Teve, mas você sabe que ontem eu entrevistei, ontem no final da tarde, no nosso programa lá na Rádio Bandeirantes de São Paulo, entrevistei um especialista da USP e ele disse que, na verdade, né, apesar da aparente derrota do Toffoli, os demais ministros concordaram com o voto dele em pelo menos 80%. E ele, no final, acabou revisando o próprio voto, tentando ali se safar daquele vergonhoso 9-2, né, que foi, a rigor, o resultado da votação. Outra decisão importante do Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira foi tomada à noite pelos ministros por 7-4
e beneficia os cofres públicos do Distrito Federal. Essa decisão dispensa o GDF do pagamento daquela terceira parcela, famosa terceira parcela, de uma revisão salarial que foi feita demagogicamente e irresponsavelmente pelo então governador Agnello Queiroz, sob pressão da pelegada ligada ao movimento sindical. Isso para que o sucessor dele pagasse a conta. O sucessor dele ficou enrolando o tempo todo para não pagar, né? Disse, inclusive, que tinha deixado dinheiro em caixa para que o atual governo pagasse, mas isso não era verdade. Além do mais, embora se dissesse favorável para fazer demagogia com os servidores, o Hollenberg entrou também na justiça como amigo da corte, né, digamos assim, contra essa medida, essa revisão do governo de Agnello Queiroz. Mas agora é definitivo, o Supremo decidiu que só se pode promover revisão salarial havendo previsão orçamentária, como não havia previsão orçamentária naquela ocasião em que isso foi feito no governo de Agnello Queiroz. Olha, para se ter uma ideia do que representava em 2019, esse custo adicional à folha de pagamento dos servidores do GDF era alguma coisa em torno de quase 1 bilhão e 300 milhões de reais. Até agora, o que não foi pago representava já uma dívida de 5,6 bilhões de reais, isso sem contar os juros e correção monetária, sem correção 5,6 bilhões, mas o GDF se livrou desse abacaxi. E agora a Renata Dourado volta com mais uma informação para você. Chegou a hora de falar da Black Friday, o momento certo para você comprar seu smartphone novo. E só na TIM você aproveita as melhores ofertas. Olha só a novidade que eu tenho para você. O TIM Controle tem descontos imperdíveis em smartphones e o Samsung Galaxy A10 sai por apenas R$ 649. É isso mesmo que você ouviu. E tem mais. Com o TIM Controle, você ainda tem até 9 GB de internet e redes sociais ilimitadas por 3 meses grátis. Tá esperando o quê? Traga agora o seu número para o TIM Controle, porque essa oferta é por tempo limitado. Vá até uma loja TIM, saia de smartphone novo e muita internet para usar como quiser. Saiba mais em tim.com.br/TIM Controle. TIM, a inovação não para. A seguir, o metrô começou o dia com problemas e um dos vagões foi esvaziado às pressas na Praça do Relógio. O Band Cidade volta daqui a pouco. A gente já mostrou aqui algumas vezes um golpe que vem ganhando força no Brasil, o golpe do WhatsApp. Só no primeiro semestre deste ano foram registrados mais de 130 mil de roubo pelo aplicativo. Entre os principais prejuízos da clonagem estão o vazamento de conversas privadas e o pedido de dinheiro a conhecidos da vítima. Por aqui não tem sido diferente. No DF, a polícia já registrou mais de 5 mil crimes cibernéticos este ano, 1.500 a mais se comparado ao mesmo período do ano passado. É por isso que é preciso ficar atento às dicas que vamos mostrar agora. A Bruna é estudante de jornalismo e usa o WhatsApp praticamente para tudo. Imagine o desespero quando percebeu que havia sido uma das vítimas do golpe de clonagem, que até agora já atingiu quase 9 milhões de brasileiros. Eu anunciei um produto pelo LX e ele conseguiu entrar em contato comigo pelo número que eu disponibilizava lá. E entrou em contato comigo se passando pela empresa, falando que meu anúncio estava com um problema. O golpe funciona assim. O golpista identifica novos anúncios em sites de venda e entra em contato com o anunciante, alegando que houve um erro. Depois disso, é enviado um link para o celular da vítima e, se ela abrir, estará automaticamente autorizando o golpista a ter acesso aos dados pessoais. A pessoa faz uma clonagem desse WhatsApp Web para o seu próprio smartphone, o atacante, né? Então o atacante fica com acesso a toda a história de conversas do atacado, da vítima. A Bruna só percebeu que se tratava de um golpe quando a rede do WhatsApp dela caiu, mas já era tarde. Ele começou a falar assim, eu tenho que fazer uma transferência hoje, meu limite diário é CD, você pode transferir para mim e amanhã eu te passo? Aí a pessoa falava, qual é a conta? Aí ele passava inúmeras contas, tipo assim, você tem Banco do Brasil, Caixa, ele tinha todas. Porque provavelmente são contas de laranjas, né? E aí as contas eram de São Paulo, e aí as pessoas, assim, ou falavam não, ou entravam em contato comigo por outra rede, sabia que não era eu,
Mas essa minha amiga que fez na correria acabou transferindo R$ 1.100 pro cara. E assim, maior desconforto, porque a gente não conseguiu recuperar o dinheiro, prejuízo. Uma das dicas para não cair no golpe de clonagem é ficar sempre atento ao celular, não abrir links nem escanear QR Codes pelo aplicativo do WhatsApp. A primeira coisa é você ir na própria função do WhatsApp Web no seu smartphone e verificar se existem outras sessões ativas do seu smartphone. Ali você pode bloquear todas as sessões ativas que você tiver em outro computador, né? Em caso de prejuízos, a vítima também pode recorrer à justiça. Se ficar configurado que a responsabilidade é da operadora de telefonia, então o ressarcimento será feito pela operadora de telefonia. Passageiros do metrô ficaram na mão hoje pela manhã em Taguatinga. Um dos trens apresentou problemas e os passageiros precisaram desembarcar na estação Praça do Relógio. Toda a plataforma de embarque e desembarque ficou completamente ocupada pelas pessoas que tentavam chegar ao plano piloto. Muita confusão aí. Nas imagens é possível ver o esforço de alguns usuários tentando sair do trem e outros tentando entrar. O metrô DF confirmou que houve um problema no freio de um dos trens e, por conta disso, os passageiros precisaram descer imediatamente. O problema de hoje aconteceu exatamente no dia de lançamento do aplicativo do metrô. O programa vai disponibilizar os trajetos, os horários dos trens e também enviar alertas em tempo real de como está a operação do sistema. O aplicativo vai ser lançado hoje às 2 da tarde, mas já está disponível para download no sistema Android e também iOS. Cláudio Humberto, mais um dia de problemas aí no nosso metrô. Pois é, isso só lembra, né? Isso faz lembrar os longos anos no metrô sem qualquer tipo de investimento, né? De manutenção, de coisa nenhuma. E aí chega uma hora que até por fadiga de material acaba quebrando, né? E também isso recomenda mesmo, daquelas coisas que servem para recomendar o processo de privatização dessa empresa. É uma empresa que só dá prejuízo, que gestões irresponsáveis ao longo dos anos tornaram os custos, inclusive de pessoal no metrô, insuportáveis. Um piloto de metrô aqui no Distrito Federal ganha muito mais, ganha 3 vezes mais do que um piloto de metrô na cidade de São Paulo, por exemplo, ou em qualquer outra grande cidade mundo afora. Os salários representam cerca de 140% de todas as receitas do metrô. O metrô arrecada, para cada R$100 que o metrô arrecada, só de salário paga 140. E isso, de fato, é insuportável, né? Sob gestão privada, com toda certeza, essas distorções serão sanadas e haverá dinheiro, recursos privados para investir na melhoria de qualidade da malha e também na sua ampliação. A gente volta a falar do Congresso Nacional, porque deputados e senadores voltam a se reunir na próxima terça-feira para finalizar a análise de vetos presidenciais. Nesta semana, o Congresso derrubou parte deles, alguns relacionados a combate à violência contra a mulher e também ao atendimento psicológico em escolas. Tem detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, porque são decisões importantes, né, Renata? Sim, Rodrigo, porque a gente lembra que esses vetos derrubados, eles passarão a virar leis. E ao todo foram derrubados 6 vetos, como você falou, vai ter a retomada dessa análise na próxima terça-feira. E ao todo são 11 vetos, portanto, que os parlamentares eles vão analisar. E a gente destaca aqui a derrubada do veto, que, portanto, agora vai virar lei, a obrigatoriedade das escolas públicas de terem um profissional, um psicólogo ou um assistente social para cuidar daquela comunidade escolar. Não só daquele aluno que apresenta problemas no comportamento, que apresenta problemas da nota, então ele vai ter um olhar mais atencioso, como também toda a comunidade. A gente sabe que vários professores também precisam desse suporte. Então, ter um profissional ali vai ser obrigatório. O presidente Bolsonaro, ele vetou esse ponto e a justificativa é que ia ter gastos, né, com a contratação desses novos profissionais. No entanto, os parlamentares entenderam que, apesar desses gastos, o benefício de você ter um profissional cuidando da saúde mental daquela comunidade, daquela escola, é bem maior. Um outro destaque que a gente faz aqui é com relação à obrigatoriedade dos agentes de saúde de fazerem a notificação, o registro na delegacia, se atenderem uma mulher e suspeitarem, obviamente não precisa nem ter a certeza, suspeitarem que essa mulher foi vítima de violência doméstica, de violência familiar. Então, os profissionais, sejam de hospitais públicos ou particulares, eles vão ter um prazo de até 24 horas para fazer esse registro na delegacia. E aí, claro, caberá, portanto, ao policial
a esse responsável fazer a investigação. O presidente Bolsonaro, ao vetar esse ponto, ele alegou que fazer o registro sem o consentimento da mulher poderia tornar essa mulher mais vulnerável. E esse não foi, portanto, o entendimento da maioria dos parlamentares, que entendem que sim, que ainda que a mulher não dê esse consentimento, muitas vezes ela está numa situação vulnerável e é importante, portanto, fazer essa intervenção. Rodrigo. Obrigado, Renata. Trazendo informações importantes lá do Congresso. E a seguir, até domingo, Brasília é palco do torneio Roland Garros para amadores. O Band Cidade volta daqui a pouco. O corpo do endocrinologista Luiz Rodrigues, de 45 anos, vai ser enterrado hoje no interior de Goiás. O médico foi morto com um tiro na cabeça durante uma abordagem policial na madrugada de quinta-feira. Na versão da PM que atirou, o amigo de Luiz teria sacado uma arma na hora em que a viatura se aproximou. Mas a versão foi contestada pelo advogado do amigo, um policial aposentado. O médico foi morto na quadra comercial da 314 e 315 Sul quando saía de um bar com um amigo, que é militar reformado. A PM afirma que a equipe agiu em legítima defesa, porque um dos homens teria apontado uma arma durante a abordagem. Informação contestada pelo advogado do amigo do endocrinologista. Qual o motivo ele teria para apontar arma contra os colegas de fada? Amigos, colegas de fada. Não tinha motivo nenhum. Ainda por telefone, ele conta a versão do cliente sobre a madrugada da quinta-feira, dia 28. Gritou de volta, eu sou polícia. E deitou no chão com os braços abertos. Obedeceu a ordem de deitar. Nesse momento já começaram a algemá-lo. Tá? Quando ele olhou para o lado, ele viu o doutor Luiz caído. O médico deixou 2 filhos, um de 4 anos e outro de 10, e tinha uma amizade de 8 anos com o policial militar reformado. Nós tentamos contato com a PM, mas até agora não tivemos retorno. Também entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública. O órgão disse que a apuração dos fatos já está com a Polícia Civil e também foi aberto o inquérito policial militar. E agora vamos falar de esporte. Brasília recebe até domingo a segunda etapa do Roland Garros para amadores. Mais de 100 tenistas estão disputando o torneio e sentindo um pouco do clima do Grand Slam francês. A competição é no Clube do Exército, do setor de Clube Sul, e a entrada é de graça. O mundo visto a partir da batida da bola nas cordas da raquete. O universo que entrou na vida do Amaro por acaso. Aos 8 anos, assim que chegou em Brasília, ele virou o boleiro. Peraí, mas a gente não estava falando de tênis? Você faz bolo, é isso? Falei, não, boleiro é um gandula que pega bolinha de tênis para professor, para jogadores. Ah, tá tudo explicado, vamos continuar a história. Aos 13 anos, ele ganhou uma bolsa em um clube de Brasília para treinar. E aí não parou mais. Hoje, aos 40 anos, ele tem a oportunidade de jogar um torneio como o Roland Garros, a Malter Series by Peugeot. Competição que só pelo nome que leva já tem um peso impressionante. Tem peso e muito peso, assim, principalmente quando você está numa final. Né? Quando você bota a camiseta por Roland Garros, estou em Roland Garros na final aqui de um torneio assim, com nome, aí você fica até assim, até treme às vezes, né? Mas não é só o nome que aproxima o torneio brasileiro do francês. Assim como as de Roland Garros, as quadras daqui também são de saibro. O Grand Slam Internacional é o único torneio disputado nesse tipo de superfície que é considerada a favorita entre os brasileiros. Isso é uma exigência da Federação Francesa, detentora dos direitos de Roland Garros, é que essas etapas, esses eventos que levam o nome de Roland Garros, obrigatoriamente tem que ser jogado no saibro, que é a superfície do torneio, né, do Grand Slam lá de Paris. Dos brasileiros que sonham em conhecer essa competição está o Jameson, esse cearense que entrou por acaso no esporte. Aos 14 anos, ele conheceu o tênis por meio de um projeto social, um encontro que só durou um mês. Mas 2 anos depois, ele e o esporte se reencontraram e até hoje não se separaram. Durante os 14 anos de caminhada, muitas conquistas foram alcançadas. Dentre elas, a etapa de Curitiba, do Roland Garros para amadores. Torneio que deixou o Jameson mais perto de realizar o sonho de estar no Grand Slam francês. O troféu do torneio é só um dos objetivos principais. O objetivo principal mesmo
estar lá em Roland Garros, né, que o torneio oferece para a gente, para os campeões, participar de um sorteio e quem sabe ser sorteado para estar lá nesse grande slam maravilhoso. Isso vai ser possível graças à parceria entre a Confederação Brasileira de Tênis e a Federação Francesa de Tênis. Além do Brasil, outros 6 países sediam esse torneio formado por amadores. Ao final das 4 etapas brasileiras, os campeões vão participar de um sorteio em que o vencedor será premiado com uma viagem para assistir a alguns jogos de Roland Garros em 2020. É um prazer e ao mesmo tempo é uma responsabilidade para a confederação poder sediar um negócio desse tipo, com toda a responsabilidade. E o Jameson já está sonhando em ser escolhido para viver essa experiência única. Se Deus quiser, com certeza. E aqui na Band, você sabe, tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí onde você mora. É o nosso WhatsApp do Band Cidade, então anote aí o 99976-9204. O Band Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui. Vem chegando aí os donos da bola e a gente volta a se encontrar na segunda-feira ao 12:30. Um bom fim de semana. Tchau.